Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós nos colocamos essa manhã juntos como igreja, clamando pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua presença diante de nós. Fala aos nossos corações, nos instrui, nos ajuda. Nós desejamos conhecer mais o Senhor essa manhã. Esse é o nosso pedido e a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Filipenses 3, 12. Nós estamos aí já há algum tempo conversando sobre essa carta aos Filipenses. E hoje o apóstolo Paulo, para a gente entender um pouquinho essa carta, Paulo faz uma apresentação sobre Jesus. Depois Paulo fala sobre alguns irmãos, Timóteo, Epafrodito. E agora o apóstolo Paulo também está usando um pouco do exemplo dele. Ele estava falando quem Jesus foi, o que Jesus fez. Depois usou o exemplo de Timóteo e Epafrodito, que eram similares a essa humildade e ao que Jesus fez. E o apóstolo Paulo também está usando um pouco do seu exemplo próprio para instruir e orientar aquela igreja acerca de algumas coisas. Vamos ler o texto? Filipenses 3, 12. Nós vamos ler até o final do capítulo 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse texto que o Senhor nos permite estudarmos juntos. Fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos convence, nos corrige, nos orienta, nos ajuda a aplicarmos essas verdades à nossa vida. Esse é o nosso pedido e a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, agora falando um pouco sobre a própria vida, sobre o próprio exemplo. Ele começa dizendo ao povo de Filipos: olha, não que eu já o tenha obtido, ou alcançado, ou sido aperfeiçoado em tudo isso. Aqui a gente deve entender um pouquinho o contexto de alguns problemas da época. Problemas que a gente tem até hoje. Existia um grupo de pessoas que achava que por estarem em Cristo, eles já haviam sido plenamente aperfeiçoados. Já eram suficientes, já eram bons, já tinham tudo o que precisavam. O apóstolo Paulo, aqui,
no ano 62, 63 depois de Cristo, com uma grande caminhada da fé cristã. Já havia passado por 3 viagens missionárias, plantado igrejas em todos os lugares, de forma muito humilde, utiliza do seu exemplo, dizendo: olha, eu ainda não fui plenamente aperfeiçoado, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou prosseguindo, eu quero mais. Os versos que a gente leu na semana passada, que são uma continuidade do que a gente está dizendo essa semana, Paulo fala: eu quero conhecer mais o poder de Jesus, eu quero conhecer mais sobre ele, eu quero mais, eu quero mais. E um equívoco, por vezes, na fé cristã, é a ideia de que a gente já chegou ao fim, de que a gente já leu o suficiente, de que a gente já teve experiências o suficiente, que a gente pode agora parar e achar está tudo bem. Não. Meus irmãos, a Bíblia fala que a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna. Paulo vai dizer que aqui a gente vê como um reflexo obscuro no espelho, embaçado. Eu não sei se você, às vezes, na sua casa se depara com um espelho embaçado. A gente quer limpar, a gente quer ver o reflexo correto. Eu tenho, lá no meu banheiro, geralmente o homem faz barba, tem um espelhinho lá para fazer a barba no chuveiro. É uma briga com aquele espelho sempre, Joga água, joga shampoo, joga sabonete e não enxerga nada lá. Por isso que a barba fica feia assim. Mas a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo a nós é o quê? Ninguém foi aperfeiçoado completamente em Jesus nessa vida. Por mais que nós possamos estar aqui, não só aqui, mas ficar 24 horas por dia, lendo a Bíblia, orando, jejuando, e que é bom para quem pode. Mas ainda assim, não conheceremos tudo. Não conheceremos. Sabe, ainda assim esse espírito de humildade de Paulo é muitas vezes para nós hoje um espírito de humildade. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo e não sabe. Não é verdade? Quantas e quantas vezes, eu não sei vocês, mas na nossa vida devocional, na nossa oração, na nossa leitura da Escritura, parece que vai se abrindo um pouco mais a nossa vista. E a gente vai se maravilhando um pouquinho mais com Jesus. E a gente vai sendo aperfeiçoado um pouco mais em Jesus. O apóstolo Paulo está usando o seu exemplo para dizer claramente a eles que, olha, enquanto você tem fôlego de vida, você pode conhecer mais de Deus. Enquanto você estiver aqui, prosseguindo para alcançá-lo, você vai sendo aperfeiçoado. Deixa eu falar algo para você. Deve existir em nós um desejo disso. Sabe, um desejo santo. Eu já usei esse termo, mas vou repetir, essa curiosidade santa. Uma curiosidade, um deleite. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 3 e um de 9 anos. Cara, o Noah, ele está incrível. Tudo é por quê agora? Pai, por que parou o carro? Por que andou o carro? Por que deu pisca? Por que não? Por que acendeu a luz? Por que apagou? Por que vai... Eu falo, meu Deus do céu. Ele está me aperfeiçoando. A minha paciência. Você, quem tem filho sabe. Mas esse espírito infantil, ingênuo nele, às vezes a gente perde isso. Sabe, de estarmos em diálogo o dia todo com o Senhor. Senhor, me ajuda a entender isso. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Senhor, como eu devo viver essa forma? Senhor, por que parou o trânsito? Senhor, por que o trânsito não anda? Às vezes é melhor a gente perguntar para o trânsito, Não, para o trânsito não, para Deus, do que xingar no trânsito.
Há um privilégio para os crentes de aprender todo dia. É um santo privilégio. É um santo privilégio que a gente tem, por exemplo, às vezes em pequenos momentos, em doses homeopáticas da nossa semana, em pegar a nossa Bíblia e sentarmos diante dela e ler um pouco mais. E ler um pouco mais. E ler um pouco mais. E eu não estou dizendo aqui para talvez crescermos em muita teologia, mas nas histórias bíblicas. Sabe, no povo de Deus, no que Deus fez e que está fazendo e que reflete em nós. O apóstolo Paulo utiliza o seu exemplo para corrigir um pensamento daquele povo. Um pensamento que por vezes era levado pela uma arrogância de achar que já tinham muita coisa, de achar que já sabiam muito. Meus irmãos, o que nós sabemos? Não é verdade? Trazer para nós essa consciência de humildade é extremamente importante. Nós temos o privilégio de aprender a cada dia. E Paulo está falando disso em dois quesitos. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo também está olhando de uma corrida, de um alvo. Ele era participante dessa corrida. Ele estava lá. Havia sido chamado pelo Senhor para correr. É intrigante porque ele usa muito esses termos, essas analogias com o exército, com corrida, com agropecuária, que eram termos muito comuns da época. Um corredor, por exemplo, ali no primeiro século, nos séculos anteriores, de maratona, ele era alguém chamado. Não era todo mundo que chegava lá e falava só eu quero correr. Você tinha que ser ou grego ou romano, você tinha que ter algumas características para que aquelas pessoas o permitissem correr. Paulo tinha essas características, porque Deus havia chamado ele para essa corrida. Deus havia separado ele para a obra do ministério, como o próprio apóstolo Paulo fala. Ou seja, ele estava, nesse sentido, apto a correr. Mas ele deveria continuar correndo. Ele deveria continuar na caminhada, caminhando para o alvo. E ele usa um termo que para nós é muito importante. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Paulo não fala quais são as coisas que ficaram para trás. Mas, se a gente ler a carta toda, ele falou um pouco de quem ele era, que ele era um fariseu, que ele era um homem que cumpria toda a lei, que ele era da tribo de Benjamim, que ele era um verdadeiro hebreu, mas ao mesmo tempo na carta ele falou da onde ele estava, do que ele estava fazendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás? Eu quero olhar isso de duas perspectivas. Primeira coisa, muitas pessoas vivem um saudosismo patológico. Sabe, fica olhando para trás dizendo, nossa, lá em 1922, quando meu avô foi missionário lá, e olha, e às vezes para si mesmo, fala, nossa, quando eu me converti lá. Meus irmãos, é muito bom a gente relembrar com alegria algumas coisas do passado, não é verdade? Eu particularmente gosto de revisitar o passado, mas eu não posso ficar preso lá. Eu não posso ficar olhando com esse saudosismo, do tipo assim, nossa, hoje não acontece mais como acontecia há 10 anos atrás. Hoje eu já não consigo mais viver isso. Não. Porque o alvo da nossa fé não está lá atrás. Amém? Tem um alvo. O Paulo está falando que o alvo está no fim da corrida. Está para frente.
para seguir adiante. E muitas pessoas, infelizmente por algum trauma, mágoa, circunstância, ficam com os olhos lá atrás, esperando que alguma daquelas coisas venha a surgir novamente. E deixa eu falar isso com amor e carinho para todos nós. Algumas coisas nunca mais vão voltar. Sabe, talvez aquele grupo de amigos lá na sua adolescência, que vivia algo diferente naquele momento, talvez não vai acontecer mais. Sabe, alguns irmãos nossos, infelizmente até faleceram. Sabe quantas pessoas ao nosso redor, que eram talvez referência para alguns de nós, pais, mães, avós, faleceram. E isso talvez não vai voltar mais. Esse não vai voltar mais mesmo. Só na glória. Amém? Mas algumas dessas coisas nós vamos ter que aprender a esquecer. E não é um esquecer do tipo assim, eu não amo, eu não tenho alegria, ou prazer, ou uma boa lembrança. Não é sobre isso. Mas é não ficar preso ali. É prosseguir para o alvo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Muitas pessoas também, em certa medida, elas vivem presas a alguns erros que tiveram, pecados que cometeram. Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele falou aqui um capítulo antes que ele havia perseguido a igreja. Provavelmente ele fez coisas, meus irmãos, que talvez alguns de nós não fizeram. Até porque o senso de justiça do primeiro século era um pouco diferente do nosso. Se matava muito mais facilmente, se prendia, se perseguia, né? E eu não sei você, mas quando eu leio esses trechos da Escritura que o apóstolo Paulo está falando sobre o passado dele, eu consigo perceber um ar de uma certa tristeza por ter feito aquilo. Sabe, por ter visto, por exemplo, Estevão ser apedrejado e estar lá segurando as vestes dos homens, e talvez não ter segurado os homens de largar a pedra sobre Estevão naquele momento. Não é verdade? Eu lembro da minha vida, eu lembro que, para quem não sabe, eu andei de skate durante muito tempo, e tinha um lugar lá em Joinville que nós andávamos, era uma rua sem saída, era entrada de um pátio de um supermercado. E aí nós colocávamos lá as rampas, ficávamos lá andando. E teve um amigo nosso que se converteu. E ele era muito faca na caveira, vou usar esse termo. Ele vinha, ele queria que a gente parasse de andar de skate e mandava a gente sentar no meio da pista, mesmas coisas, para falar de Jesus. Eu lembro dele. Eu lembro de eu ridicularizando ele, de nós enxotando ele. Eu lembro disso. E hoje eu falo, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era tão apaixonado que ele fazia umas loucuras. Sabe, ele estava ali naquele ímpeto. Mas eu lá atrás, talvez não como Paulo, tirando as pessoas das suas casas, mas estava ali, blasfemando, ridicularizando. E sem contar os outros aspectos da minha vida, de caráter, de atitudes, de problemas. Algumas coisas que infelizmente eu também não vou conseguir resolver. Porque ferimos pessoas, erramos com pessoas, falamos palavras equivocadas com pessoas. Por exemplo, eu já perdi meu pai e eu não era convertido antes do meu pai falecer. E talvez se eu tivesse oportunidade com ele hoje, eu teria falado muitas outras coisas para ele. Mas que eu não tive. E eu não tenho mais essa oportunidade. Você entende? Isso não é só na minha vida. Isso é na vida de todos. Mas eu preciso aprender a deixar algumas coisas dessas coisas lá atrás e prosseguir. Por quê? Porque eu tenho fôlego de vida. Porque o Senhor está e continua
a me amar e derramar a sua graça e a sua misericórdia todos os dias. Não parou a graça de Deus lá atrás. Não parou a graça de Deus lá na minha adolescência, ou lá naquela circunstância. Não. Às vezes o que parou foi o meu entendimento, a minha fé, a minha convicção de prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Há um prêmio, há uma linha de chegada, há um lugar. Nós devemos, por vezes, aprender a esquecer algumas coisas que ficaram para trás, ou sermos motivados por ela. Sermos motivados, porque muitas dessas coisas foram boas, e o Senhor nos edificou, e o Senhor nos ensinou, e o Senhor fez algo. Pegue essas coisas, meus irmãos, e viva por elas também. Paulo fala, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que Deus já fundamentou no teu coração? O que Deus já te ensinou? Nós estamos aqui num grupo, talvez, de 150 pessoas. Eu não tenho dúvida que se nós espremêssemos aqui, cada um de nós, quantas coisas boas que nós íamos tirar daqui. Não é verdade? Quantas bênçãos, quantos favor, palavra do Senhor, quantas coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. Essas coisas devem ser fundamento. Eu não posso esquecer delas. Eu estava falando, não sei com quem essa semana, acho que eu falei lá num grupo que eu fui visitar. Esse ano, eu tirei um tempo específico para reler alguns livros que eu já tinha lido. Porque a gente, às vezes, entra num equívoco que a gente precisa ter acúmulo de informação. E a gente quer ir para frente, Não, é minha lista nova de livro, e é isso aqui. Eu falei, cara, pera lá. Tem algumas obras, né, alguns livros que eu tenho ali, sem contar a escritura que eu estou relendo, o Antigo Testamento, que são fundamento para a minha vida. E ir lá e viver de acordo com aquilo que Deus já me fez alcançar um dia é importante. Sabe, tome cuidado com essa velocidade de abandono das coisas que o Senhor já te ensinou. Às vezes a gente pensa que o que a gente aprendeu lá atrás não vale mais. Como assim? Pode ter tido algum equívoco e algum erro? Ok. Mas quantas coisas boas o Senhor já nos ensinou, não é verdade? Quantas coisas boas. Quantas coisas boas. Quantas. Revisite isso. Faça disso um fundamento. Não se perca nesse extremo de achar que você precisa correr como corre um corredor de 100 metros. Porque essa não é a caminhada cristã. A corrida que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, uma analogia, é uma maratona. É uma corrida de longa distância. E uma corrida de longa distância, não adianta você achar que você vai ter que correr na frente de todos, fazer lá 4 minutos por quilômetro, ou menos que isso, alguns, né? Porque, meu irmão, quando você passar dos 10 quilômetros, já era, acabou. Você precisa aprender a correr com calma. E esse correr com calma tem um padrão. Paulo usa o seu exemplo dizendo, olha, vivam de acordo com o meu exemplo, com um padrão que lhes foi ensinado, com um padrão de correr. Eu já corri, hoje eu corro da corrida, né? Mas, às vezes, a forma com que você respira, a forma com que você conduz ali as suas passadas, isso te impede de correr mais distante, não é verdade? E na caminhada cristã é da mesma forma. Há um padrão de vida da caminhada cristã. Eu não estou dizendo que nós somos todos iguais,
quase que um uniforme na nossa caminhada. Não. Mas há formas de caminhar. O apóstolo Paulo está falando que no meio desse povo existiam alguns inimigos da cruz. Paulo está falando com lágrimas, dizendo: olha, eu já falei para isso repetidas vezes. Algumas pessoas que estavam abandonando o padrão, abandonando o que aprenderam, abandonando o que era ser a caminhada cristã. E Paulo, com lágrimas, está chamando a atenção dessas pessoas, dizendo que esses, muitos, vivem como inimigos da cruz. Pesado, né? Paulo está falando que alguns que abandonaram o padrão eram inimigos da cruz. Inimigos. O destino deles é a perdição. O destino deles não é o alvo. O destino deles não é a linha de chegada. O destino deles, quando eles se atentarem, eles vão perceber que eles correram para o lugar errado. Sabe quando você, eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo algumas vezes, que você quer ir para um lugar sem GPS, aí você chega e fala assim: eu acho que não era aqui. E aí você vai lá, botar a rota no GPS e fala: meu Deus. Uma vez, eu tenho que contar essas piadas, né? Eu passei 45 quilômetros de uma entrada da BR. 45 quilômetros. E não chegava, faz muito tempo, né? Eu sou antigo, não tinha muito GPS naquela época. A gente lia as placas na BR mesmo, né? Quem é mais antigo vai entender o que eu estou falando. Você andava, era placa na BR, você ia. Às vezes você tirava lá o almanaque, né? Da 4 rodas, e aí você abria aquele negócio assim, né? Os acidentes de trânsito naquela época era assim. Pode ver que estava com o almanaque aberto dentro do carro lá. 45 quilômetros. Por quê? Porque eu estava fora do padrão. Sabe, no afã de achar que sabia muito, não sabia nada, estava indo para o lugar errado. E Paulo está falando sobre essas pessoas. E Paulo está falando com lágrimas dessas pessoas. Que eles eram inimigos da cruz. Que eles estavam indo para o destino errado. E Paulo apresenta algumas marcas deles, dizendo: olha, o Deus deles é o estômago. E obviamente que Paulo está ilustrando algo. Eles não faziam as coisas para glorificar a Deus e adorar a Deus. Eles faziam as coisas para autopromoção, para encher o seu interior, para encher o seu estômago, para não serem homens que se preocupavam, por exemplo, com o que Deus fosse honrado, mas eles se preocupavam em usar Deus para os seus benefícios próprios. E isso é muito comum. Não é verdade? Usar Deus para bênção. Usar Deus para o favor. Usar Deus, uso Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus. A pergunta é: por que você quer Deus? Sabe por que você faz tanto? Esse é um cuidado. Paulo diz que algumas dessas pessoas, que o Deus deles era o próprio estômago, eles eram inimigos da cruz. Inimigos. Porque o amigo da cruz é como João Batista, para que ele cresça e eu diminua. Essa era a perspectiva de alguém que era aliado de Jesus. Era que Cristo fosse conhecido, que Cristo fosse exaltado, que eu não usasse ele para benefício próprio, mas eu usasse a minha vida para benefício de Jesus Cristo, para benefício de Deus, para honrar a Deus, para amar ao Senhor. Outra característica de alguns inimigos da cruz, e essa, talvez não com lágrimas nos olhos, eu como Paulo, mas Paulo fala que alguns tinham orgulho do que é vergonhoso. Existia no primeiro século, e existe até hoje, aquelas pessoas que eram aqueles homens que achavam que por estar em Cristo,
por terem um conhecimento por vezes intelectualizado de Cristo, eles não precisavam mais praticar a lei de Deus. Eles poderiam viver de qualquer forma. Eram os libertinos, ou os pseudo-cristãos, que achavam, não, eu fui justificado, eu creio no Senhor, e agora eu posso viver a minha vida de como eu desejo. E esses homens, em contraponto com os outros crentes, se orgulhavam disso. E aqui é uma sugestão minha, porque eu olho isso no nosso tempo, algumas pessoas que vivem na prática deliberada do pecado e usam o cristianismo para justificar padrões equivocados, e ainda falam para os outros, você tem preconceito comigo porque Deus me perdoou. Isso é muito comum. Uma prática totalmente deliberada e tem orgulho do que é vergonhoso. Orgulho de praticar e vivenciar aquilo que a Bíblia condena, mas fazem isso em nome de Deus. A famosa graça barata. Fazem da vida deles o que querem. O que querem. E acham que por supostamente estarem em Jesus Cristo, está tudo certo. Meu irmão, não está. Paulo fala que o destino deles é a perdição. Paulo não está dizendo que eles estão indo para o alvo. Paulo está dizendo que eles estão indo para outro lugar. E isso deve ser um chamado à nossa consciência. Alguém que supostamente se converteu, mas vive em contramão dos valores da fé cristã apresentada pela Escritura, meu irmão, talvez nunca foi crente. Porque está caminhando para o outro lado. Está caminhando para o inferno. Está caminhando para um lugar que quando ele chegar ele vai dizer, opa, não era isso. Não era aqui. Mas as pessoas que vivem no pecado deliberadamente, ainda se orgulhando disso, e usando o Senhor como moeda de troca, com todo amor e com lágrimas nos olhos, o destino é a perdição. E Paulo está falando isso para algumas pessoas acordarem. Acordar para a vida. Sabe? E não pense você que está tudo certo. Ah, porque em outros aspectos a pessoa é muito legal. É. No inferno vai estar gente cheia de pessoa legal. Mas infelizmente, elas eram inimigas da cruz de Cristo. Porque Jesus fala que aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. A demonstração de amor a Deus é uma demonstração de temor e reverência diante dos desígnios de Deus, diante das orientações de Deus, diante do que Deus comunica ao seu povo. Nós que amamos o Senhor, nós devemos amar a santidade, amar a lei, porque a lei é boa, a lei não é ruim, a lei é boa, a lei nos auxilia, nos ajuda, nos mantém. Tome cuidado, porque para muitos o destino será a perdição. E Paulo fala sobre alguns que só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. E o paralelo que ele vai fazer aqui é muito interessante. No verso 20 ele diz, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Existem algumas pessoas que olham para a fé cristã de uma forma muito natural, muito limitante, passageira. A fé cristã não é só para aqui. Não é verdade? A Bíblia vai dizer que aqueles que não têm esperança da vida são os mais dignos de compaixão. Por quê?
porque não entenderam o que é fé cristã. Não entenderam o que é cristianismo. O cristianismo não é para melhorar a nossa casa apenas. Não é para tirar uma doença apenas. Não que não aconteça essas coisas. Eu, particularmente, falo isso sem problemas. Olha, o que a minha vida melhorou depois de eu ter me tornado cristão, ou Jesus ter me tornado, foi muito grande. Minha vida familiar, minhas coisas que aconteceram. Deus fez muitas coisas, mas não é só aqui. Eu não estou seguindo Jesus somente por causa das coisas terrenas. Eu não estou vindo na igreja somente para aperfeiçoar as coisas terrenas, para melhorar algumas coisas. Tem pessoas que parece que vivem numa campanha para o Senhor de forma por toda a vida. Agora Deus fez isso, agora Ele vai fazer isso aqui. Agora Ele vai fazer esse outro, agora Ele vai fazer esse outro, e parece um caixa eletrônico. Paulo fala que algumas pessoas que viviam assim, apenas pensando nas coisas terrenas, também eram inimigas da cruz. Também tinham o destino da perdição. Isso é forte. Sabe? A Bíblia nos chama ao quê? A Bíblia nos chama a amar as coisas de Deus. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Paulo faz um paralelo que eu acho muito bonito. Paulo fala assim para eles: a cidadania de vocês não é mais daqui. Vocês mudaram a cidadania de vocês. A nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus. Aquele povo entendia o que era cidadania. Filipos era uma colônia romana. Uma colônia romana. Uma colônia romana era um grupo de pessoas que eram cidadãos de Roma e estavam colonizando um outro lugar. Ou seja, eles não eram daquele lugar. Na grande maioria do povo de Filipos cresceu por meio de soldados. Os soldados romanos, eles tinham um tempo que eles trabalhavam para o império. Se não me engano, era 25 anos. Se não me engano. Eles trabalhavam durante 25 anos, e aqueles que sobreviviam a essa empreitada, eles ganhavam a cidadania romana, ganhavam terras, eles eram colocados em lugares. Filipos era um lugar bom, era um lugar agradável. E esse povo então se tornou o quê? Colonos, colonizadores daquela região. Mas eles não eram de lá. E eles viviam ali em Filipos, que está quase 2.000 quilômetros de Roma, como eles viviam em Roma. Com as roupas romanas, com a língua latina, com a jurisdição de cônsules, procuradores romanos, com todas as características do Império Romano, porém em outro lugar. Paulo está usando esse exemplo para nós. Vocês são colonizadores desse lugar. Vocês não são cidadãos daqui. Vocês são cidadãos do reino dos céus. A vestimenta de vocês deve ser a santidade nessa terra. O ato como falar de vocês deve proferir palavras que estejam de acordo com os valores do reino de Deus. A jurisdição que está sobre vocês, por mais que vocês estão sobre uma autoridade delegada, mas a autoridade que está acima delas é o Deus do universo. Muitos de nós perderam de vista a cidadania celestial, porque foram o quê? Imersos na cidadania terrena. Se misturaram tanto com as coisas dessa terra, que já não se parecem mais com cidadãos romanos, vou dar um exemplo, ou com cidadãos do reino dos céus. Paulo está dizendo para esses homens, para essas mulheres: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Você foi comprado por alto preço. Você foi lavado e remido pelo sangue do precioso Filho de Deus.
aquele que fez novas todas as coisas, aquele que mudou o seu coração, mudou a sua natureza, mudou aquilo que você era. Você deixou de ser um filho das trevas para se tornar um filho da luz. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que essa é uma característica daqueles que estão em Cristo. E nós não podemos perder de vista isso. A Bíblia fala que nós somos abençoados nas regiões celestiais. A Bíblia fala que por meio do Espírito Santo que habita em nós, nós temos uma intimidade com Deus, como se Ele estivesse e está ao nosso lado em tempo integral. Você entende do que Paulo está falando? Aquele povo, não sei as circunstâncias, não sei. Aqui é apenas sugestões, porque Paulo 10 anos longe, o império tomando mais espaço, a perseguição crescendo, eu preciso comprar minha casa, eu preciso resolver minhas coisas, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso me preocupar com as minhas coisas, eu não sei, mas muitos por causa disso, estavam se tornando distantes da cidadania do reino de Deus. E a Bíblia nos chama a nos lembrarmos que nós somos cidadão dos céus, de onde esperamos ansiosamente. Sabe, é a gente vivendo com os pés nessa terra, mas esperando. Nós estamos esperando algo, ou não? Nós estamos esperando. E esperando ansiosamente. Há uma ansiedade que não é pecaminosa. Olha que legal, viu? Não é a tua, beleza? É essa aqui. Há uma ansiedade que não é pecaminosa. É uma ansiedade do retorno do nosso Senhor. É uma ansiedade em ver Cristo face a face. É uma ansiedade em ver as promessas cumpridas de que o Salvador que nos salvou irá retornar para nos buscar. Essa é uma ansiedade boa. Essa é uma ansiedade que nos dias de luta guarda o nosso coração. Esse é uma forma de enxergar a vida que nos dias difíceis vai nos guardar. Muitas pessoas ficam totalmente frustradas e desequilibradas nas suas vidas. Por quê? Porque perderam essa esperança. Porque acham que a terra vai dar o que só o Senhor vai dar. A terra vai passar. Vai passar. Não é verdade? Vai passar. Essa roupa que tu quase se mata para comprar na Shopee hoje, daqui a 10 anos tu vai trazendo para doar aqui na igreja. Não é verdade? Sabe, essa luta desenfreada que você quase se descabela por algumas coisas hoje, amanhã não vai fazer sentido nenhum. Mas muitos de nós pararam de lutar e manter o nosso coração ansioso pela volta do Salvador. Perderam de vista. Não tem mais prazer nas palavras, alegria. Paulo está corrigindo aquele povo, dizendo: olha, esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele colocará todas as coisas debaixo do seu domínio. Todas as coisas. Cristo, quando retornar com a sua palavra poderosa, todas as coisas serão colocadas em ordem. Ao olhar a desordem e o caos e o problema, o que um crente tem que fazer?
Esperar pelo nosso Senhor. Não que nós não possamos tentar modificar algumas coisas, mas tem coisas que a gente não consegue. Tem coisas que nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor, pois esperança que se vê não é esperança. Nós somos chamados para viver pela fé, para colocar a nossa fé no Senhor, esperarmos por Ele, esperarmos pelaquele que falou que um dia colocará todas as coisas em ordem, inclusive a sua vida, que às vezes está uma bagunça. Jesus Cristo é a esperança não apenas para essa vida, mas é a esperança para a vida eterna. Muitos crentes, eles se perdem nessa expectativa. Meus irmãos, a Bíblia está falando de Gênesis a Apocalipse sobre vida eterna. A Bíblia está, às vezes, nos empurrando goela abaixo, para que a gente possa entender isso, que há uma expectativa, uma esperança de vida eterna. Caminhando para o final, com essas palavras de Paulo, ele fala: Ele transformará os nossos corpos humilhados. Nossos, ele está falando dele também. Ele transformará. Em outro texto bíblico vai dizer que isso será como num piscar de olhos. Sabe esse corpo humilhado que nós temos hoje? Não, pastor, o meu não é. O teu é sim. Eu sei que é. Você sabe que é. É um corpo humilhado. Por que um corpo humilhado? Sujeito à morte, sujeito à decomposição, sujeito à doença, reativo ao pecado, levado pela carne, condicionado pelos sentimentos, pelas emoções, pelas vontades, pelos desejos. Meu irmão, eu não sei como é que é você, mas às vezes o meu corpo me humilha muito. Às vezes nós estamos como Paulo, fala: ó Deus, maldito homem que sou, quem me separará desse corpo? Não é verdade? Paulo não está aqui passando um pano, dizendo não. Paulo está dizendo claramente que nesse estado de vida, até que Cristo venha, o nosso corpo, mesmo que ainda nós fomos salvos, ele ainda é humilhado. Mas ele é humilhado com uma esperança de que um dia ele será transformado. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Sabe, é difícil de às vezes a gente elucidar um pouco, mas a Bíblia nos narra um pouco desse acontecimento. O corpo transformado não é o corpo de Adão. Amém? Não, não é. O corpo transformado é similar ao segundo Adão, ao nosso novo representante, Jesus Cristo. Ele é o primogênito daqueles que dormiram. Cristo ressuscita e vai adiante dos seus discípulos. Em alguns momentos os discípulos não conseguiam nem reconhecer ele. Ele era quase um cara da Marvel, assim, né? Um dia era uma coisa, um dia era outra. Não, brincadeira. Mas era tamanha a glória e a majestade que tinha em seu corpo. Em algum momento Cristo entrou numa sala onde eles estavam. Eu falei que era quase o cara da Marvel. Entrava. A gente não consegue entender algumas dessas conexões, mas vamos ver o que a gente consegue entender. Primeira coisa, agora era um corpo incorruptível. Não poderia ser mais corrompido pelo pecado. O pecado agora já não tinha mais sabor, já não tinha mais desejo. A gente luta com o pecado hoje, e por vezes a gente vence, é muito legal, mas a luta dói. Sabe, você olhar assim e falar: não, eu não posso fazer, eu vou para o outro lado. Isso não vai ter mais. Não vai ter mais desejo de fazer o que é errado. O seu corpo não mais reagirá ao mal. Você entende o que é um corpo transformado? Sabe, é Deus glorificando aqueles que depositaram a fé nele, com agora a expectativa
de viverem na eterna paz e justiça para sempre. Meus irmãos, isso é muito bom. Um corpo que não mais sentirá dor, tristeza, angústia, temores, insegurança. Por quê? Porque será tomado pela glória de Deus e será coberto por completo de satisfação, prazer, propósito e vida. Quando eu penso sobre céu e inferno, eu gosto de usar duas ilustrações. Nós não temos tantas informações bíblicas, mas Jesus, por exemplo, fala que no inferno é como um ranger de dentes, que o fogo nunca se apaga. É como uma dor que não termina. É como uma tristeza que não se apazigua. É como um choro que nunca cessa. Sabe aquele sentimento, e estou falando isso com amor a todos, que nós um dia tivemos quando perdemos uma pessoa muito querida, e nós estávamos diante daquela dor, e aquela tristeza tomou-nos de tal forma. Esse sentimento será eterno no inferno. Não é apenas um consumir, mas é um consumir que não acaba. Você entende o que a Bíblia está falando sobre isso? Você entende por que Paulo está com lágrimas nos olhos para aqueles que estão indo para a perdição? Ele entende do que ele está falando. É aquele lugar onde a ira de Deus foi depositada em todo o seu fulgor e a sua graça foi retirada. E a dor, e a tristeza, e a maldade estão eternamente. Em contraponto, o céu será aquele lugar onde que a nossa maior alegria nessa terra não será nenhum centímetro diante da alegria que nós viveremos eternamente. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, e tenho certeza que muitos que são pais aqui sabem do que eu estou falando, né? Quando você vê o seu filho nascer, quando você está ali diante daquilo, você é tomado de uma graça, de uma alegria, de um prazer que é inenarrável, que você não consegue falar direito. E talvez você teve outras experiências em que você, enfim, cresceu. Isso será eterno, mas com uma proporção muito melhor na vida do nosso Senhor, porque teremos um corpo transformado, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. E por isso que para mim, e eu não sei para você, é loucura não crer em Jesus. É loucura. É loucura. Porque a Bíblia nos narra que não estar em Cristo e não crer nele, e crer em mim mesmo, no meu esforço, na minha sabedoria, é aonde que eu vou? Não é para o alvo. Não é. Mas, humildemente, esvaziar de mim mesmo e falar: Senhor, eu preciso de Ti, e depositar a minha fé nele. Isso nos traz esperança, não apenas para essa vida, mas esperança também para a vida eterna. E eu gosto de lembrar de que a Bíblia fala sobre isso constantemente. Constantemente. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. Jesus venceu isso aqui, para que em vários momentos da nossa vida, talvez hoje, você possa depositar em Jesus a esperança, depositar em Jesus o seu ânimo, porque a promessa de Jesus não é apenas para essa terra. A promessa de Jesus é nos fazer cidadãos, família, povo, um novo rebanho para a eternidade. Feche teus olhos no seu lugar. Deixa eu orar por vocês. Se você tem tido dificuldade nisso, de depositar esperança no Senhor e olhar para a sua fé dessa forma, sabe, no seu lugar, você aí
junto com Deus. Peça ao Senhor ajuda a isso. Peça ao Senhor que Ele te oriente, que Ele amplie a tua visão. Peça ao Senhor para que te dê esperança de vida eterna. Peça para que o Senhor abra o seu intelecto para entender até onde vai as promessas do Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a não pararmos no caminho. Ajuda-nos, Senhor, a querer mais de Ti dia após dia. Senhor, nós queremos crescer no Senhor. Nós queremos conhecer mais do Senhor. Nos ajuda. Ó Deus, se há algum irmão ou irmã que por vezes estão impedidos de caminhar, porque estão presos em algumas circunstâncias do passado, Senhor, em problemas, em um saudosismo de algo que talvez nunca mais venham a viver, ajuda-os, Pai. Ajuda-os a caminhar, a prosseguirem, Senhor. Deus, livra-nos de sermos inimigos da cruz. Livra-nos de usarmos o Senhor para os nossos próprios benefícios, para forrarmos o nosso estômago. Livra-nos, Senhor, de vivermos no pecado e ainda nos orgulharmos disso, Senhor. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos, Senhor, de vivermos como fosse apenas homens e mulheres dessa terra, povo desse lugar. Ajuda-nos a lembrar quem somos e para onde o Senhor está conduzindo esse povo que é teu. Ajuda-nos, Senhor, nos dias difíceis, nos dias de turbulência, a lembrar que há uma bendita expectativa para o teu povo. E por meio da tua obra salvífica, através do teu Filho, essa boa notícia que nos salvou, também é a boa notícia que nos dá a promessa da vida eterna. Guarda, Senhor, nos nossos corações essa verdade. Guarda, Senhor, cada homem, cada mulher aqui presente, para a tua honra e para a tua glória, que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí no seu lugar. Amém.